Olá, nessa tarde estaremos falando sobre o papel de cada um na família. Será uma série de aproximadamente 3 semanas. Estaremos desenvolvendo e hoje, na primeira semana, estaremos falando do papel do homem na família, mas logo após a abertura do programa. A ti, meu Deus, consagro meu lar, minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro a minha família. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor. Abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família inteira. A paz do Senhor. Como nós falamos, hoje começa uma série de 3 semanas. Estaremos falando o papel que cada um na família desenvolve. Hoje estaremos falando a respeito do homem. Eu quero basear a nossa palavra, a nossa mensagem, num texto que se encontra no capítulo 5 de 1 Timóteo e no versículo 8, que diz da seguinte forma: 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8: Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. O texto nos fala, irmãos, bem claramente, que se nós não tivermos cuidado da nossa família, aqueles que precisam de nossos cuidados, nós somos pior do que um incrédulo e já negamos a fé. Paulo está falando nessa comparação porque uma pessoa que não conhece a Deus verdadeiramente, ela mesmo assim cuida da sua família, ela zela pela sua família. Paulo fala que se negarmos, se não cuidarmos da nossa família, já negamos a fé. Porque o incrédulo em si, mesmo com toda a sua descrença em Deus, ele procura trabalhar para o bem-estar da sua família, adquirir as coisas para a sua família, cuidar da sua família. É por isso que é inaceitável, é inconcebível alguém que se diz cristão não zelar pelos seus, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua mãe, enfim, por todos aqueles que o cercam como família. E quero basear nesse texto, começando toda a série, mas especificamente eu quero falar sobre a primeira semana do homem. O homem desenvolve papéis importantes no seio da família. Eu quero destacar 4 coisas que o homem tem de extrema importância no seio da família. A primeira delas é líder da sua família. Gênesis 18:19: Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Seu pai na fé, ou seja, o modelo a ser seguido, foi chamado como líder da sua casa. O texto fala que Deus o escolheu porque tinha certeza que ele iria direcionar a sua casa no caminho do Senhor. Ele iria ser um grande líder, não só da sua família, aquela que o acompanhava, mas seria exemplo para todos os seus descendentes futuros, inclusive nós, que somos descendentes espirituais de Abraão. Ele, um homem que nos mostrou o caminho de Deus com a sua fé inabalável, fazendo assim com que todos os seus descendentes o acompanhassem na fé, sendo um grande líder. E não somente isso, a Bíblia diz que quando o seu sobrinho, que era praticamente um filho dele, que o criou no seu seio, quando ele soube que ele estava
tinha sido sequestrado, ele juntamente com os seus soldados, com os seus homens valentes, foram libertar o seu sobrinho e a sua casa, mostrando assim que ele era um grande líder, um grande homem de Deus e um exemplo a ser seguido. O segundo ponto que eu considero que o homem de extrema importância que o homem desenvolve na família é sacerdote da sua casa. Jó capítulo 1, versículo 5. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. A figura de Jó é um grande exemplo que fala sobre isso. A Bíblia diz que nesse texto que os seus filhos se banqueteavam e Jó se preocupava, e pelas madrugadas ele intercedia e levantava sacrifícios a Deus em prol dos seus filhos e dizia: quem sabe um deles pecaram e blasfemaram contra o Senhor. Deus nos chamou para isso, para sermos sacerdotes da nossa casa. Somos chamados como ministros e sacerdotes do nosso lar. Para você entender melhor, somos pastores da nossa casa, do nosso lar, onde devemos guiar este rebanho. O primeiro rebanho, a primeira igreja que Deus nos concede é a nossa casa. Você, homem de Deus, foi chamado para liderar a sua casa e ser sacerdote dela. Ministre sobre a sua casa, interceda, apresente sacrifícios a Deus em prol da sua casa, da sua família. Nós, eu e minha esposa, constantemente, sempre fazemos sacrifícios em prol da nossa vida e da nossa família, porque sabemos que grandes são os ataques que o inimigo faz contra a nossa família. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa tarde, que é extremamente importante que o homem desenvolve no papel da família, é o provedor principal da família. Salmos 128, verso 1 e 2. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá. O homem sabe que ele é provedor da sua casa. Quando nós negligenciamos isso, nós sabemos que está faltando algo e nos sentimos incompletos. Eu não estou falando daquele pai de família que, por consequência de alguma coisa da vida, está desempregado e passando uma provação. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo ao homem que não assume as suas responsabilidades de um provedor. Porque Deus chamou a nós, homens, como os provedores da casa. E mesmo que a sua esposa trabalhe, mas a Bíblia diz que ela é a sua ajudadora. Não é a sua provedora, não é a provedora da família. Existem casos e casos. Como eu falei, existem alguns homens que estão passando algumas provações e estão desempregados. Isso acontece. E aí a mulher assume por alguns momentos o papel de provedora. Mas ela não foi chamada para ser a provedora principal de uma casa. Quem foi chamado para ser provedor principal de uma casa é o homem. O texto fala que o homem que teme ao Senhor, ele será feliz e comerá do trabalho das suas mãos, ou seja, do seu próprio sustento, e sustenta a casa. Então, é algo que está em nós, varões de Deus, de sermos provedor da nossa casa. O quarto ponto, eu gostaria de destacar também, que o homem tem extrema importância no seio da família, é o espelho da imagem de Deus na família. Hebreus capítulo 12, versículo 8. Mas se estáis sem disciplinas da qual todos têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos?
pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Desde a criação, a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Lógico que ali não está falando simplesmente do sexo masculino, está falando da humanidade. Mas em se tratando de família, de liderança da família, a Bíblia é bem clara em dizer, especialmente nesse texto, que nós, homens, pais, líderes da nossa casa, somos uma figura de Deus no meio do nosso lar. Temos que ter cuidado como é que estamos transmitindo essa imagem de Deus no meio da nossa casa. Porque existem muitos filhos que não querem mesmo saber de Deus devido à figura paterna expor para ele um Deus carrasco, um Deus sem misericórdia, um Deus tirano. E não é isso que Deus quer. Ainda que o texto fale que as pessoas sofrem disciplinas e castigos dos seus pais terrestres, assim como Deus também transmite para nós esses tipos de disciplina, mas a Bíblia também diz que nosso Deus celestial, nosso Pai celestial, Ele é misericordioso. Ou seja, nós como pais devemos não ser só disciplinadores, devemos ser misericordiosos para com os nossos filhos. Daqui para mais algumas semanas estaremos tratando sobre isso, quando Paulo fala sobre não instigarmos os nossos filhos. Mas isso é um assunto para outra semana. Então, muitos pais afastam seus filhos de Deus por não transmitir para ele a verdadeira essência de o que é um pai. Devemos mostrar para os nossos filhos o que é que verdadeiramente o nosso Pai Celestial representa para nós. As nossas atitudes, aquilo que tomamos de atitude no meio da nossa casa, especialmente com os nossos filhos, demonstra o Deus que nós servimos. E existe até vamos dizer assim, uma piada no meio evangélico, que diz assim, que um filho chegou para o pastor da igreja e disse: pastor, eu quero morar na igreja. E aí o pastor disse: por que, meu filho? Porque aqui o papai é tão bonzinho, ele é um anjo, e lá em casa ele é um demônio. Parece brincadeira, mas é realidade em muitas casas, aonde as pessoas no seio da igreja, nas suas congregações, demonstram uma coisa e no meio da sua família demonstra outra. Sendo que é para nossa família que devemos derramar o nosso carinho, o nosso amor, a nossa dedicação. Amém? Devemos ser um bom esposo, um bom pai, um bom líder, um bom sacerdote, um bom provedor, um bom espelho de Deus para a nossa família, para os nossos filhos e para essa sociedade. Aproveitando que estamos bem perto do Dia das Mulheres, amanhã será o Dia das Mulheres. Para mim, Dia das Mulheres são todo dia, eu sempre digo isso, mas o mundo comemora um dia específico. Saia com sua esposa, nem que seja um passeio simples, uma sorveteria, um passeio na praça de mãos dadas, nem que seja só um passeio, mas não deixe passar em branco. Se existe uma coisa que eu aprendi com as mulheres, é que por mais que seja simples, mas elas querem ser lembradas. Então você, homem, nessa tarde está sendo convocado para presentear, e abrilhantar o Dia das Mulheres amanhã, em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse vídeo orando por você. Semana que vem estaremos falando o papel das mulheres no meio da família. Quero mandar um alôzinho, uma paz do Senhor para todos os irmãos aí do bairro do Jurunas que são inscritos no nosso canal, como a irmã Luciane Santos, o seu esposo Neidson. Eu acredito que a irmã Nilza também, um abraço na paz de Cristo Jesus. A minha irmã Marinalva, ali também próximo, um beijo, mana, que Deus abençoe em nome de Jesus.
Esqueci de dizer no vídeo anterior, ela também vai viajar para São Paulo, juntamente com a nossa outra irmã, Maria das Graças, e juntamente com a minha mãe. Já estamos sentindo saudade de todas vocês. Vamos orar nessa tarde em nome do Senhor Deus, em nome de Jesus. Quero te apresentar, Senhor, a cada um que está ouvindo esta mensagem. Senhor, especialmente nós homens, nos ajuda, Senhor da glória, a desempenhar um papel, Senhor, o verdadeiro papel de um homem de Deus no meio da nossa casa, da nossa família, desta sociedade. Que não venhamos a vacilar, Pai, mas que venhamos a ser, Senhor, vitoriosos naquilo que Tu nos chamou em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, Pai, nessa tarde. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Se você gostou dessa mensagem, dê a sua curtida. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe, nos siga nas nossas outras redes sociais. Que Deus abençoe em nome de Jesus.